Olá, seja bem-vindo. 10 de junho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h04 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo Mário Scalambrino, que é arquiteto, paisagista e professor do curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da FATEC, para conversarmos sobre o mês de proteção ao ambiente. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Mário, seja bem-vindo. Bom dia. E a gente, para começar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o mês, qual que é a importância dessa data. 3 de junho, né, foi o Dia Nacional da Educação Ambiental. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância dessa data. A gente vê que o meio ambiente ele é fundamental, porque tudo que a gente faz para estarmos vivos acontece em algum lugar do meio. E a gente, culturalmente, tem pouca noção de como lidar com esse espaço de uma forma mais integrada e mais harmônica. Então, acho que não só, obviamente, a importância do mês e do dia, mas que a gente consiga instituir isso na nossa própria cultura, da gente se integrar melhor com o meio que a gente vive, com o bioma, no nosso caso aqui, Mata Atlântica, né? E falando de meio ambiente também, está acontecendo vários desastres ambientais. Um deles que aconteceu também é do Rio Grande do Sul. Como que prevenir esses desastres ambientais? Sim, a gente teve esse caso lamentável, triste, né? A gente sabe que é possível, sim, prever e prevenir uma série de impactos negativos que acontecem com esses eventos. Claro que no caso do Rio Grande do Sul, assim como foi no ano passado em São Sebastião, foi um evento extremo climático, né? Onde teve uma concentração de chuva muito maior do que era o previsto e das médias, né? Mas sabendo que isso agora vai ser o nosso novo normal, é fundamental que a gente se prepare enquanto infraestrutura mesmo das cidades e das nossas próprias casas, na escala mesmo residencial, para que a gente possa ser mais resiliente a esses problemas que agora a gente sabe que vão estar sempre acontecendo e cada vez mais. Todo mundo pode colaborar então, né? Sim, exatamente. A gente teve agora, inclusive, existem já uma série de legislações e normas que influenciam, né, ditam, na verdade, formas de como que a gente pode contribuir, seja enquanto instituição pública, instituições privadas e enquanto cidadão. Eu acho que esse mês da questão do meio ambiente ajuda muito justamente para que a gente, enquanto cidadão, também consiga se ver como parte da solução, porque não tem meio termo, né? Ou a gente é parte da solução ou a gente é parte do problema. E muitas vezes, por desinformação, desconhecimento, a gente contribui com uma série de problemas na nossa ação cotidiana. E você comentou antes do programa começar sobre um decreto federal, que é o programa Vida Mais Verde? Na verdade, agora no dia 5 de junho, super recente, né, em função especialmente dessa questão desses eventos recentes, foi instituído então um decreto federal do programa de Cidades Verdes Resilientes, que passa justamente por isso, né? Mas se a gente for olhar, a gente tem historicamente no urbanismo, já desde a década de 70, uma série de estudos que falam sobre como a gente ocupar os espaços de uma forma mais integrada com a natureza. Nas nossas leis isso já aparecem também, né? Lei de zoneamento, plano diretor, programas estaduais, como aqui no estado de São Paulo, a gente tem o programa Município Verde Azul e uma série de outros, Plano Municipal da Mata Atlântica, o próprio Código, né, Florestal, uma série de leis que já tem isso como diretriz. O grande desafio é que a gente não está aplicando isso no nosso dia a dia. E não é, independente do tamanho da cidade, é uma coisa cultural mesmo, que a gente vê que não vem sendo aplicada nas cidades no Brasil como um todo. O meio ambiente também é um espaço urbano, né? Às vezes fala do meio ambiente, não pensa na cidade, pensa só na Mata Atlântica lá para lá. Exatamente, esse é um paradigma para a gente desconstruir, né? Eu gosto muito de um termo chamado de alfabetização ecológica, que é justamente essa nossa capacidade de fazer uma leitura do espaço onde a gente vive, a partir da nossa própria casa, porque via de regra, e é um dos grandes problemas, especialmente nessa questão de inundação, enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra, é justamente essa relação com as águas, né? Das chuvas especialmente. E cada vez que a gente pavimenta o nosso próprio quintal, a gente concreta, a gente deixa ele impermeável, além da gente não estar atendendo uma legislação que já obriga essa taxa de permeabilidade,
a gente está contribuindo para que essa água escorra superficialmente em grande velocidade e contribua com esses problemas. E cada matinho que nasce, a gente chama de praga, de erva daninha, de invasor, de sujeira. Então a gente, enquanto espécie, está quase que em guerra com o reino vegetal como um todo, né? E muitas vezes essas espécies, elas são plantas comestíveis, são plantas de uso medicinal, atraem polinizadores, fazem uma série de funções no ambiente urbano, mas a nossa forma de ocupar o espaço é justamente tentar evitar ao máximo, desde um trevinho que nasce até as grandes árvores que fazem um papel fundamental na qualidade de vida nossa, né? Muito importante ter o verde. Você falou dos 10% do nosso quintal tem que ter o verde. Exatamente. Dentro da lei do zoneamento, conforme cada região, a gente tem um índice chamado de taxa de permeabilidade. Isso, no mínimo, varia de 10% e pode chegar, em alguns casos, em lotes maiores, a 50%, 60% da área do lote sendo obrigada a ser permeável, não poder ser impermeabilizada, né? Porque dentro da questão das chuvas, o que a gente pode considerar de mais ecológico é que ela consiga infiltrar o mais próximo e o mais rápido possível de onde ela cai. E hoje, quando a gente vai pavimentando a cidade como um todo, os telhados, os quintais, as calçadas, as ruas, é como se a gente criasse mini tsunamis, porque o tsunami ele é nada mais do que um grande volume de água em grande velocidade. E a gente faz isso. A gente está aqui na região do Vale do Paraíba, e Jacareí é formado essencialmente por morros e várzeas. Então, a forma como a gente ocupa esse espaço de uma maneira, muitas vezes inconsciente, ela faz com que a gente crie uma série de problemas por não estarmos preparados por uma dinâmica ali geográfica natural do ambiente. É importante também as políticas públicas da cidade, né, nesse caso. Exatamente. E junto com as políticas públicas, isso que a gente está fazendo, que faz parte, inclusive, das políticas públicas, que é de espaços de difusão desses conhecimentos, mas que isso se transforma essencialmente em ações. E para isso eu vejo que o grande gargalo, não só nosso, mas da maior parte das cidades, é a fiscalização, né? Se a gente conseguisse ter as APPs, né, áreas de preservação permanente, que já vem do Código Florestal desde 1965, cumpridas e mantidas, áreas de proteção nas beiras dos rios, nas áreas mais inclinadas, a gente minimizaria muito a maior parte dos problemas que a gente sofre. Jacareí tem mais de 100 pontos já mapeados, que são áreas de risco para inundação, enchentes e deslizamentos. Existe até um plano de contingência que foi feito pela Defesa Civil, dizendo quais são os pontos dessas ruas e até para onde levar possíveis desalojados. Mas isso não chega para a gente, né, como uma informação, e especialmente como que essa política pública pode fazer para que isso não aconteça. E infelizmente a gente vê que isso a gente está bem distante enquanto estrutura mesmo, sociedade, para chegar próximo do ideal. 100 pontos é bastante coisa. É muita coisa, né? Bem já mapeado, né? Uhum. Mário, peço licença a você, já voltamos a conversar. Mudando de assunto, está em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí o projeto de lei do vereador Abner Rosa, que proíbe a emissão de ruídos por veículos com escapamentos modificados. Confira detalhes na reportagem. Está tramitando na Câmara Municipal o projeto de lei do vereador e presidente da Casa, Abner Rosa, do PSD, acerca da proibição de ruídos provocados por escapamentos de carros e motocicletas modificados em relação à configuração original. Para tratar do assunto, a equipe da TV Câmara foi à Praça Padre Anchieta, no centro, para saber a opinião dos munícipes. Eu sou morador do Jardim Flórida, ali na região oeste. E o Jardim Flórida ele é cercado por 3 avenidas, né? Que é a Avenida Mississippi, a Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco e a Pensilvânia. A Pensilvânia, por exemplo, ali tem abuso de motociclista, carro, com som e com ruídos também, né? Eu acho muito válido, né? Porque, em respeito aos motoboys, que é o pessoal que é sério, não usam disso. Mais um vandalismo. O pessoal que é vândalo mesmo, acredito que faça essa baderna. E prejudica, sim. Nós temos uma cidade que tem muitos idosos. Eu moro aqui no centro, né? E realmente, de madrugada, isso perturba muito. Eu sou super a favor desse projeto. Eu assinaria embaixo, porque atrapalha demais. É uma coisa, um desrespeito. É um barulho muito grande. Às vezes, de noite, você escuta... Eu sou super a favor disso daí. Assinaria com toda certeza.
Acho que é um projeto bacana, né? Porque é um projeto inclusivo, né? Não penso só em uma área das pessoas, só algumas pessoas específicas, né? Mas é pensado naquelas pessoas que às vezes têm um ouvido mais sensível, né? Eu penso que eu mesmo, quando eu escuto, né, uma motocicleta com escapamento alterado, né, que tem um barulho um pouco mais forte, eu já me incomodo. Então, quem tem o ouvido mais sensível, né, possa ser que seja pior para essas pessoas, né? A Rosângela mora próxima ao centro e reclama do abuso de motociclistas e pede providências. Porém, tem uma coisa, eles veem alta velocidade, eles reduzem, passam e já aceleram da mesma forma. Como eu cheguei a comentar com você aqui particularmente, até motoqueiros, vamos falar dessa forma, com aquelas caixas de entrega de delivery, empinando moto, sabe? Nesse pequeno trecho. E eles acelerando absurdamente. Então, o barulho é incômodo. Caso aprovado, o projeto pretende multar os motociclistas que não respeitarem os critérios previstos no documento, principalmente com relação ao volume gerado pelos escapamentos, que podem ultrapassar o nível aceitável de ruídos em decibéis, com base na Resolução 418 de 2009 do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Em caso de aprovação, o projeto deverá receber sanção ou veto do prefeito municipal. E voltamos a conversar com Mário Scalambrino, que é professor e paisagista. Mário, voltando no nosso assunto, semana passada aconteceu aqui na Câmara uma audiência para falar sobre a arborização urbana. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente o que é a arborização urbana. Esse é um tema fundamental, importante, né, para todas as cidades. É curioso, né, que nós somos brasileiros, né, quem nasce no Brasil, e não brasiliano. Por quê, né? Como um australiano ou um italiano. E esse sufixo eiro é um sufixo de ofício, do jardineiro, do pedreiro. E brasileiro era o ofício de quem cortava pau-brasil aqui na época que os portugueses chegaram até aqui. E a gente vê que, infelizmente, esse modelo mental, essa visão de mundo, ela está extremamente arraigada na gente culturalmente. Essa nossa rejeição às árvores, ou olhar o espaço, né, como o ambiente como algo a ser explorado. E com isso a gente vê que a maior parte das cidades tem uma péssima qualidade, e que é a minha linha de pesquisa desde 2005, justamente em relação à quantidade e à qualidade da vegetação nos ambientes urbanos, seja a partir dos nossos próprios quintais, mas também nas áreas verdes públicas, áreas privadas também, indústrias, supermercados, né? E a árvore, ela é o elemento mais importante para o equilíbrio de um ecossistema. Ele é o ponto final, né, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida para nós mesmos, por todos os serviços ambientais que ela faz. Não só de sombra, minimização da temperatura, do calor, de um fenômeno que a gente chama de ilhas de calor. Quanto menos árvore a gente tem no lugar, mais quente aquele lugar fica, chegando a ter variação de temperatura, às vezes de até 8 graus de um bairro para o outro, um bairro mais ou menos arborizado. Então, a arborização urbana, ela diz respeito a essa quantidade e a qualidade dos indivíduos arbóreos e arbustivos na cidade como um todo, seja em calçadas, mas também considerando as áreas verdes e dentro dos nossos próprios quintais. E como que a população pode estar ajudando? Olha, eu acho que o primeiro passo é a gente fazer as pazes de novo com as árvores, né? Porque muitas vezes a gente acha que a árvore ela faz sujeira, né? Na visão social como um todo, que ela faz sujeira ou que ela necessariamente vai quebrar calçada, entupir uma tubulação. É claro que isso pode acontecer, especialmente se for uma árvore inadequada, né? A espécie inadequada para aquele lugar. Mas é fundamental que a gente queira novamente rearborizar as nossas calçadas. Se a gente olhar uma imagem aérea, né, da maior parte dos bairros que a gente tem em Jacareí e fizer um zoom, não vai mudar muito de como são os bairros em São Paulo. Então a gente replica esse modelo de urbanização de São Paulo, que a gente sabe que não é o melhor, né? E via de regra, a gente tem mais pedidos de corte de árvores do que pedido de plantio de árvores, né? Então, acho que a população pode ajudar
justamente nesse sentido, entrando em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e fazendo uma solicitação para que se faça um plantio de uma árvore adequada na sua calçada. Já imaginou se cada casa tivesse uma árvore adequada na calçada e uma frutífera pelo menos no quintal? A gente chegaria, né, em uma cidade muito mais próxima daquela do ideal com essa simples ação. E na audiência, Jacareí está planejando, fazendo um plano para daqui 20 anos. Jacareí tem cerca de 17 mil árvores, eles pretendem plantar 20 mil mudas. Isso é muito importante, né? Muito importante, né? Eu tenho acompanhado também por meio do Conselho de Meio Ambiente, do qual eu faço parte, né, como representante da FATEC aqui de Jacareí, desse plano que vem sendo desenvolvido. E a gente fica feliz porque realmente é algo que precisa ser feito por todas as cidades o quanto antes. Antes da gente pensar em plantar ou cortar, a gente precisa fazer esse grande diagnóstico, que é o que está sendo feito agora, já na reta final desse plano de arborização, para que aí a gente consiga ter um plano de ação, um cronograma de quais são os lugares mais urgentes para que sejam arborizados. Então, que bom que a gente está nessa etapa aqui no município. Aqui na Câmara, os vereadores comentam que tem bastante pedido de remoção de árvore, poda da árvore. Qual que é o impacto dessa remoção da árvore? Muitas árvores que estão comprometidas, elas realmente oferecem riscos à nossa a vida, né, do ser humano, riscos que muitas vezes estão ali iminentes. Então, é fundamental que seja feito esse levantamento para que identifique quais são esses indivíduos. Porém, muitas das vezes, a árvore não está oferecendo nenhum risco. É mais mesmo essa questão das folhas que caem e que precisa se varrer. E essa é uma visão nossa também, né? Da gente até chamar isso de sujeira. Mas existem já municípios, mesmo que ainda engatinhando, que já perceberam que essa poda dessas áreas verdes, seja de uma capina de uma grama ou galhos e folhas, que isso é o melhor adubo que tem para a regeneração de áreas verdes. E, via de regra, a gente manda para o aterro sanitário, né? Então, a gente começar a entender que a natureza ela funciona de forma cíclica e que a gente pode e deve imitar o funcionamento dela para que a gente tenha melhores resultados. Por exemplo, transformando essas folhas em adubo, né, em humus, fazendo um processo de compostagem. Não é uma sujeira. Não é uma sujeira, mas a maior parte dos pedidos é justamente por esse incômodo, né? Perfeito, Mário. Peço licença a você novamente e já voltamos a conversar. E no primeiro confronto da história entre Jacareí Rugby e Piracicaba, os jacarés venceram por 65-7 em duelo pelo Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no último sábado no campo do Balneário aqui em Jacareí. Com a vitória, o Jacareí Rugby se consolidou com o segundo lugar no Grupo B e precisa de uma vitória simples contra o Curitiba na próxima rodada para garantir o lugar no hexagonal final da competição. A próxima partida pelo Campeonato Brasileiro será fora de casa no sábado, dia 15. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi tema de audiência pública realizada no plenário da Câmara de Jacareí. Confira como foi na reportagem. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jacareí realizou audiência pública para a apresentação do projeto de lei que trata das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025. A propositura está protocolada desde o fim de abril no Legislativo. Segundo o prefeito Isaías Santana, do PSDB, o documento levou em consideração as projeções econômicas ao ano que vem. Coube ao secretário de Governo e Planejamento fazer a explanação dos dados e números. A gente fez 22 reuniões de participação popular, ouvindo a população para fazer essa peça orçamentária de 1,3 bilhões, que inclui SAI, Previdência e todas as demais despesas, seja vinculadas ou receitas da Prefeitura, e dar transparência para as pessoas quais áreas estão sendo investidas, com destaque para a saúde e educação, que são mais de 50% do orçamento municipal. Para ser aprovado, o projeto precisa ser analisado em 2 discussões em sessões ordinárias e receber o voto favorável de pelo menos 7 parlamentares. Durante o evento, representantes do Poder Executivo estiveram presentes, bem como vereadores, que puderam participar com perguntas e comentários. Os vereadores Edgar Sasaki e Luiz Flávio, respectivamente presidente e membro da Comissão de Finanças, tiveram análises distintas sobre os números apresentados.
Nesse sentido, desde 2021, já estava prevista a construção de creche no 1º de maio, o asfaltamento do Veraneio Ijau. São obras que não saíram do papel. O Centro-Dia ao Idoso, que é uma promessa antiga do atual prefeito, que também não saiu do papel. E a população aguarda ansiosamente por essas obras. Na verdade, é uma orientação no caso. Quer dizer, você está vendo uma possibilidade para o ano que vem. É lógico que é a LOA que vai realmente definir o orçamento, né? Tá? Existem várias possibilidades, principalmente nessa questão dos repasses a nível de governo federal. Isso anima bastante. Tá? Já visto que o esporte, por exemplo, que sempre teve na faixa de 8 milhões, né? Por fato de vir 2 areninhas, isso já está aumentando para 15 milhões. Isso já é um fato super positivo, né? Mas o mais grave do nosso orçamento é que o ano passado fechou em 146 milhões de reais de déficit. Isso vai prejudicar o orçamento do ano seguinte. Então, o que a gente está preocupado é que é uma cidade endividada, está retirando a sua capacidade de investimento, tanto assim, em números absolutos, o investimento em educação vai cair para o ano seguinte. Então, essa é a preocupação maior, a preocupação com o orçamento. Dentre as principais secretarias, as da Educação, Infraestrutura e Saúde tiveram aumentos de orçamento em relação à Lei Orçamentária Anual de 2024, que variaram de 5% a 25%. Já as pastas da Segurança Pública e Mobilidade Urbana tiveram números menores em relação à LOA deste ano, de 2% a 11% a menos. A gente sempre está fazendo uma revisão do orçamento. Então, quando a gente vê que existe uma frustração durante um ano, para o próximo ano a gente já faz uma revisão, já considerando essa frustração. E quando a gente faz uma análise, por exemplo, da saúde, são 500 cirurgias a menos. Quando a gente faz uma análise, por exemplo, da infraestrutura, a gente observa que bairros que estavam aqui contemplados na lei orçamentária do ano passado, que não saiu do papel. Então, eu espero que o próximo prefeito possa tirar esses investimentos do papel, porque a nossa população merece. E voltamos a conversar com Mário Scalambrino. Mário, a gente falou um pouquinho sobre a remoção das árvores. E para plantar, como que planta? Qual o tipo de árvore que a gente pode plantar? Especialmente agora com esse levantamento, o plano sendo desenvolvido, o plano municipal de arborização de Jacareí, o ideal é que se faça a solicitação junto à Secretaria de Meio Ambiente, que vai levar o técnico, né, ao local para que ele veja qual é a árvore mais indicada. Mas, via de regra, hoje toda a tendência é para que a gente escolha sempre árvores que são nativas do nosso próprio bioma. Como eu falei no início, né, estamos aqui numa área de Mata Atlântica. Existe uma infinidade de espécies. Esse plano ele vai sair com uma tabela também de quais são essas variedades e essas espécies mais indicadas para calçada. E aí tem alguns parâmetros que são levados em conta, especialmente em relação se existe fiação ou não. E aí isso vai diz respeito ao porte, ao tamanho da árvore, que tem as árvores de pequeno porte, de médio e de grande porte. E é importantíssimo que a gente aceite também e plante essas árvores de grande porte, mesmo nas calçadas, porque a gente tem uma visão, né, que imagina que essas árvores vão causar problemas a longo prazo, mas pelo contrário, são elas que fazem mesmo boa parte da regulação do clima, sem contar com a função que as raízes têm nesse aspecto mesmo de absorção de água, quando a gente permitir, né, quebrando concreto e asfalto, que a superfície respire novamente e absorva essa água da chuva para fechar o ciclo da água, que é aquele que a gente estuda, mas não necessariamente aprende lá na 4ª série, né? E que a gente, cada vez que pavimenta o solo, impermeabiliza, corta uma árvore, a gente rompe com esse ciclo. Então, para fazer o plantio, esse é o melhor cenário, sem contar também na questão depois, posterior, de irrigação e adubação. Porque muitas das vezes as plantas, as árvores, elas entram num processo de risco, porque adoecem ou pegam algum tipo de inseto, justamente porque ela está mal nutrida, né? Então, se a gente alimentasse as plantas e tratasse o reino vegetal como um todo, como a gente trata os nossos pets, a gente estaria muito mais próximo do paraíso do que o cenário que a gente tem hoje, né? Então, adubar as plantas é fundamental, fazer uma poda no lugar certo, no momento certo também é importantíssimo. E aqui em Jacareí, como que a gente pode conseguir uma muda? Via Secretaria de Meio Ambiente, vai ser encaminhado
para o nosso viveiro municipal, né? Olha que beleza, Jacareí tem um viveiro municipal, diferente de boa parte de outras cidades, que produz boa parte das mudas, então consegue-se essas mudas de forma gratuita. E o nosso viveiro é tão bonito, né? Tem muita gente que não conhece o viveiro aqui da nossa cidade. É verdade. Inclusive agora ele está aberto, né? Todos os domingos para visitação, com uma série de atividades, vale a pena muito conhecer. Como a nossa cidade ia ficar muito mais bonita, né? Se cada um tivesse uma árvore ali em casa, uma planta. Exatamente. Isso passa muito por esse conceito hoje, pegando o gancho do que a gente tem falado desses últimos desastres que a gente teve e que, infelizmente, a gente tem que se preparar cada vez mais, que é num conceito chamado de infraestruturas verdes. A forma como a gente vem ocupando os espaços hoje é chamada de infraestrutura cinza. Às vezes a gente até faz uma obra de drenagem, mas é uma obra que ainda está pensando em desviar essa água e mandar ela o quanto antes para um curso d'água. E os conceitos de infraestruturas verdes, infraestrutura verde-azul e mais recentemente do conceito de cidades esponja é justamente o contrário, é fazer com que a cidade esteja preparada para que possa absorver essa água e fazer a gestão desse recurso fundamental, inclusive armazenando para usos no período de seca. E para isso é fundamental que a gente, mais uma vez, né, faça as pazes com a vegetação como um todo, no nosso próprio quintal, na nossa calçada. Uma pequena faixa de grama de 40 centímetros numa calçada, ela pode contribuir muito com a diminuição das enxurradas, né, aquela água que vai escorrendo por cima, escoando, levando resíduos muitas vezes, entupindo bueiros ou sobrecarregando um curso d'água que vai fazer com que a cidade venha enchendo de baixo para cima. Todo mundo pode ajudar um pouquinho. Todo mundo pode. E saber que pequenas ações, elas fazem resultado, né? Fazem diferença, especialmente quando elas são somadas, cada um fazendo um pouquinho da sua parte. Perfeito, Mari. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo da última sessão e vai conferir como participar da festa da Roça do Lar do Frederico Ozanam. A gente volta já. Começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no destaque volta daqui a pouco, até já.
parada segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 18ª sessão ordinária do ano. O vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, comentou o projeto de lei de Edgar Sasaki, que denominou 5 ruas do loteamento Jardim Aprisco do Vale. O parlamentar destacou a importância da iniciativa. Confira. Quero parabenizar o vereador Sasaki pelo projeto, e é muito importante um projeto como esse. E lembrando, eu estava vendo a história, né, falando que a ovelha é interessante, né, fêmea, né, a ovelha, e sempre terá ali um pastor para dirigir esta ovelha. Que Deus possa abençoar este lugar, que esse aprisco realmente seja um lugar muito abençoado por Deus, porque escolher um nome desse é um nome muito valorizado, Sasaki, que essa família escolhe o loteamento Jardim Aprisco do Vale, que ali venha a ser um lugar muito próspero e abençoado. Aliás, já é abençoado. O vereador Rodrigo Salomão falou que 100% já de venda, então são aí grandes vencedores, todas as famílias ali. Sou favorável e parabéns. E o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, se manifestou acerca de um pedido de informação de sua própria autoria, que pede a colocação de mais lâmpadas de LED em alguns bairros e ruas do município. Acompanhe. Senhor presidente, eu só quero fazer um comentário a respeito desse pedido de informações. E quando a gente fala de instalação de lâmpadas de LED, nós estamos falando de eficiência, nós estamos falando de economia para os cofres públicos e de segurança pública. A população ficou muito ansiosa com a instalação e com a finalização desse projeto, que tinha como objetivo contemplar a cidade toda até julho de 2022. E isso não aconteceu. E aí, cada hora, o governo municipal estende o prazo. Agora estão falando de dezembro de 2024, último ano de governo. Então, é um pedido fundamental para que a gente melhore as condições do município e traga mais tranquilidade para as famílias que aqui residem. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a conversar com Mário Scalambrino, professor e paisagista. Mário, você também faz parte do plano diretor, né? Quais medidas ambientais estão sendo tomadas no plano diretor? O plano diretor, é legal a gente frisar que ele é uma lei municipal. E é a lei, talvez a segunda lei mais importante de cada município. Dentro de uma lei federal, que é o Estatuto da Cidade de 2001, que foi instituído que todos os municípios do Brasil que tenham mais de 20 mil habitantes, ou se tiver menos do que 20 mil, mas que seja um município de interesse ambiental, turístico ou histórico, que seja obrigado a fazer essa lei, que é chamada de plano diretor. E que é justamente planejar para qual direção que a gente quer que o município se desenvolva, não só quantitativamente, mas também qualitativamente. E essa lei, então, essencialmente, ela tem que ser uma lei participativa. No caso, eu represento a FATEC de Jacareí no Conselho de Revisão do Plano, e aí foram feitas mais de 30 oficinas em diferentes bairros e regiões da cidade para que tivesse essa participação popular. E aí cada cidadão pôde fazer propostas mesmo na formação da legislação, sugestões. E essas propostas foram divididas em 3 eixos, no eixo econômico, no eixo cultural e no eixo ambiental. Não está mais aberto para fazer essas propostas, mas a gente vai ter a conferência final, ainda sem data marcada, para ser quando essas propostas são votadas por delegados que foram eleitos também, tanto delegados das comunidades quanto delegados técnicos.
E dia 15 de junho também tem uma conferência aberta muito importante aqui na cidade, né? Exatamente. Em paralelo, não tem a ver diretamente com o processo aqui de Jacareí, mas o Ministério das Cidades está fazendo, nos últimos meses, uma série de conferências municipais sobre a cidade em todos os municípios do Brasil. E aqui em Jacareí vai ser nesse sábado agora, dia 15 de junho, é aberto para a população. Vai ser no Educa Mais, ali na Avenida Davilino, das 8 da manhã às 6 da tarde, aberto justamente para a gente ter um diagnóstico de qual é a situação atual do município e que a gente possa também contribuir com sugestões de melhorias. Então, quem quiser participar pode ir, porque é aberto ao público. É aberto ao público e é muito importante que a população participe dessas etapas. A gente sabe que é difícil, né? Tem uma série de coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, mas é importante e uma forma da gente contribuir também. Perfeito, Mário. Já voltamos a conversar um pouquinho. E mudando de assunto, o Lar Frederico Ozanam realiza todo o fim de semana de junho e início de julho a Festa na Roça, a fim de ajudar nos custos e reformas da instituição. Saiba como participar. Friozinho chegando e junto com ele o clima de festa junina. E aqui no Lar Frederico Ozanam vai ter festa na roça todos os finais de semana de junho e início de julho. Não é isso, Mauro? Quais os dias vai ter festa e quais serão as programações dessas festas? Nós vamos ter festa junina no primeiro dia de junho, né? Dia 1, dia 2, e todos os finais de semana, 8 e 9 de junho, 15 e 16, 22, 23, 29 e 30 e terminaremos dia 6 e 7 de julho. Nós vamos ter várias atrações, música ao vivo em todos os eventos, tá? Lembrando que é entrada franca. Para quem não conhece, o Lar Frederico Ozanam é uma das instituições que cuida de idosos em Jacareí e precisa de recursos financeiros para manter a casa, que tem alto custo. Os recursos que vão ser adquiridos aqui vão ser investidos no quê? Nós estamos prevendo esse ano trocar o piso aqui da área externa do nosso lar. E também nós estamos pretendendo colocar energia solar aqui na nossa entidade. Hoje nós temos uma despesa em torno de R$4.000 de energia elétrica e nós com a energia solar nós pretendemos reduzir isso daí para aproximadamente R$500. Venha nos ajudar a fazer com que essas metas sejam atingidas. Quais serão os horários que a festa vai começar e terminar? A festa nossa começa às 18 horas e termina às 22 horas. Mauro, eu vou te pedir só para, então, dar uma reforçada no cardápio, né? A gente está falando de festa junina, a gente vai ficar pensando em comida. Fala para a gente de novo qual vai ser o cardápio dessas festas. Olha, o bolinho caipira, o tradicional bolinho caipira, pastel, tá? Doces, bolos. Nós vamos ter também os itens derivados de milho, como curau, o suco de milho, pamonha, bolo de milho, tá? Mini pizza, caldinho. Vai ter caldinho quirerinha, vai ter caldinho de mandioca, tá? E também bebidas. Vamos ter as bebidas tradicionais de festa junina, que são os quentões e vinho quente, tá? E também os brinquedos, né? E também não podemos esquecer da pipoca e algodão doce, que também teremos. Então, aí um cardápio recheado aí no Lar Frederico Ozanam. E mudando de assunto, estão abertas as inscrições para a 7ª Conferência Municipal da cidade de Jacareí, com o objetivo de propor discussões e levantar propostas de melhoria para a política urbana nacional. As inscrições podem ser feitas presencialmente no dia do evento ou pela internet no site da Prefeitura. A Conferência Municipal está programada para acontecer no dia 15 de junho, das 8 às 18 horas, no Complexo Educacional Paulo Freire, na Avenida Davilino. E a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei proposto pela vereadora Maria Amélia, do PSDB, que inclui a Semana do Rock no calendário oficial de eventos de Jacareí. A proposta também visa oficializar o rock nos trilhos. Foi aprovado na Câmara Municipal o projeto de lei de autoria dos vereadores Maria Amélia, do PSDB, e Luiz Flávio, do PT, que institui no calendário oficial de eventos de Jacareí a Semana do Rock. A propositura também oficializou o evento Rock nos Trilhos. A gente atendeu a um chamado de um grupo, que é o Jan Rock, que nos convidou para fazer parte, para ir lá apreciar a apresentação dos guitarristas que tocam de forma cover, né? A apresentação
de bater um recorde, né? Eles querem alcançar aí 201 guitarristas. E na ocasião, quando eu recebi o convite, foram 100 guitarristas tocando juntos. E aí nós fizemos várias intermediações, fizemos a propositura, encaminhamos para a Câmara, né? Colocamos aqui na Câmara. E depois nós encontramos também o Fênix, que tem já o Rock nos Trilhos, que já é um projeto de roqueiros autorais, e que vieram para somar a esse projeto, né? Que é na Semana do Rock, dia 13 de julho, que é mundialmente conhecido, né? Então, nós fizemos essa propositura para que essa semana pudesse contemplar tanto os roqueiros autorais, também como o rock cover. A Semana do Rock em Jacareí irá além das apresentações de bandas locais. O evento também contará com mostras de cinema, palestras e workshops, além de exposições de arte relacionadas ao gênero. Olha, é muito importante para a cidade, para que a gente possa difundir, não é, esse estilo musical que influenciou gerações, estilo musical que também muitos jacarienses, muitos coletivos aqui da cidade desenvolvem, né, esse estilo musical. Então nós vimos a necessidade de apoiar esses coletivos para que a cultura do rock seja mais difundida no nosso município. Então será uma semana na semana do dia 13 de julho, onde vão ter workshops, apresentações, né, falando também sobre a importância, a influência do rock, né, nos mais diversos movimentos sociais e políticos que ocorreram no mundo. Então, para nós é um prazer poder incentivar esse tipo de ação, né? Colocar a nossa juventude, colocar o jacariense também para conhecer esse estilo musical que é muito influente no mundo, né? Através das músicas, muitos movimentos surgiram. Então, para a gente é uma alegria muito grande. Entre riffs poderosos e batidas implacáveis, o rock é uma revolução que ressoa na alma de gerações. O Lecão, que é um dos idealizadores do Jam Rock, conta como surgiu o projeto que reuniu 100 guitarristas tocando simultaneamente na Galeria 12 Horas. Cara, o Jam Rock surgiu com o Mariano, o Fernando e o Dimas, que fazia apresentações, né? Só fazendo apresentações individuais, um por vez ali, colocam um playback e solta o som da guitarra, e eles fazem o som da guitarra, né? E aí tinha um bar aqui, que era o King Rock Bar. Aí eu falei pro Fernando, pro Mariano, falei, bora fazer uma jam aqui? Aí começou a desenvolver, até que a gente viemos pra cá, né? Na pandemia eu fechei o bar e abrimos aqui. Daí eu vi esse corredor imenso aqui e falei, Fernando, bora fazer aqui uma jam rock aqui, colocar uns 50 guitarristas aqui pra tocar. Aí o primeiro ano foi legal, cara, deu uma galera boa. No segundo ano já deu uma galera bem maior. E aí surgiu a Jam Rock, que agora a gente estamos aí todo ano fazendo, né, cara? E vamos mandar para frente esse trabalho. O rock começou a marcar sua presença em Jacareí ainda nos anos 70. E apesar da cidade contar com uma cena musical forte, as bandas independentes locais ainda encontram dificuldades para se apresentarem. Felipe Fênix, músico e idealizador do projeto Rock nos Trilhos, enfatiza esses desafios. Ter uma banda de rock aqui no Brasil já é difícil, e uma banda independente de rock é mais difícil ainda, né? E aí a gente tem uma outra problematização, que é estar no interior, né? Então, assim, é um super desafio que as bandas encontram, mas é possível ter uma banda aqui, mas você tem que mesmo pensar micro e agir macro, sabe? Para você conseguir girar o seu projeto. Mas, assim, pontual, os desafios são lugares para tocar, para mostrar o trabalho, porque os bares e casas de shows vão privilegiar o cover, né? Então, essas bandas já possuem o espaço delas, que a banda cover ela pode tocar numa festa, num casamento, numa formatura, diferente da banda autoral, que precisa de lugares que abram espaço e que o público vá lá para conhecer coisas que ela não conhece, né? Que vai lá para algo inédito. Então, esse é o desafio melhor, espaços. E, basicamente, no interior, a gente depende do poder público, né? Para poder realizar esses eventos. Como eu disse, as casas não abrem esses espaços
aqui no interior, né, para a música autoral. A expectativa é que a aprovação do projeto incentive a cena musical local, preservando e promovendo a cultura do rock na cidade. Cara, isso aí vai ser uma parte muito boa, não só para a música, mas como também para a cidade, virar uma referência de rock no Vale do Paraíba aqui, né? Você viu o ano passado o evento que teve, o tamanho que foi, tanto de gente que passou pelo Pátio dos Trilhos ali, só banda boa que tocou. Então, cara, isso aí seria magnífico, assim, para as bandas e para Jacareí. Voltamos a conversar com Mário Scalambrino. Mário, estamos no final do nosso bate-papo e você também é professor da FATEC e o vestibular está aberto na FATEC, as inscrições. Isso mesmo, muito importante frisar, né, que a gente tem aqui em Jacareí, né, uma FATEC, que é uma Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, é uma faculdade gratuita com uma formação rápida em tecnólogo com duração de 3 anos. E o vestibular, né, as inscrições estavam abertas até o dia 7 e foram prorrogadas até o dia 13. Então, são 3 cursos que tem aqui na nossa FATEC. O curso que eu dou aula é o curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o curso de Geoprocessamento e o curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Todos os cursos agora são no período noturno. E é muito legal frisar que a FATEC ela é super renomada no estado de São Paulo e inclusive fora do Brasil. E a gente está dentro da Secretaria do Estado de Ciência, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação. Então o foco é justamente a formação de profissionais para atuar, e não é à toa que o Estado colocou esse curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui em Jacareí. É porque a gente tem desafios e um potencial para atuar nessa área. E a maior parte dos nossos alunos já estão atuando na área, porque às vezes a gente acha que o meio ambiente ele é uma oposição ao desenvolvimento econômico. E é justamente o contrário, é como a gente conseguir um desenvolvimento econômico, mantendo qualidade de vida, não só para nós, mas como todos os seres que habitam aqui, né? Mas que esse ganho econômico ele não seja só de curto prazo e que a natureza pague o preço, mas que sejam estratégias de curto, médio e longo prazo. Então eu espero, né, que inclusive às quartas-feiras a gente tem um núcleo de alfabetização ecológica que funciona no período da tarde. Então fica o convite aí também para todo mundo que quiser conhecer a FATEC, especialmente às quartas-feiras no nosso núcleo de alfabetização ecológica, permacultura e agroecologia urbana. É só chegar lá que eu vou conseguir receber vocês. Que bacana. E quem quiser se inscrever para esse vestibular, como que faz? Tem o site vestibularfatec.com.br, é só preencher um formulário, fazer o pagamento da taxa e aí tem a data do vestibular que vai ser divulgada. Perfeito, Mário. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!